ela, seguindo aqui a confissão de fé de Westminster, a confissão ela é dividida por blocos, né? E hoje nós vamos ver sobre um bloco, vamos começar aqui um novo bloco, que fala a respeito da adoração. E então nós vamos ver sobre o culto religioso e o domingo. Esse é o tema dessa manhã. Os próximos temas, vou só passar aqui alguns temas, né? Próximo tema nós vamos falar sobre juramentos e votos. Depois nós vamos tratar do magistrado civil, do matrimônio e do divórcio. Outros temas interessantes, né? Da igreja, da comunhão dos santos, dos sacramentos, do batismo, da ceia. São temas todos ligados à igreja, né? À eclesiologia. Hoje, meus irmãos, do culto religioso e do domingo, esse é um tema já bem conhecido da igreja, mas nós estamos seguindo aqui a sequência da confissão, não poderíamos pulá-lo, mas é interessante nós estarmos sempre relembrando, né? Porque nós vamos perdendo, vamos dizer assim, as coisas básicas, e o culto religioso e o domingo é uma das bases cristãs. Primeiro parágrafo, meus irmãos, da confissão, então, nos diz assim: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então, a luz da natureza, né? Ou seja, quando nós olhamos para a palavra de Deus e para as nossas próprias vidas, nós vemos que Deus colocou em nossos corações a semente da religião. Ou seja, não há um ser humano no planeta que não adore. Todos nós somos adoradores. Então, a luz da natureza mostra que nós devemos adorar. E há um Deus, meus irmãos, um Deus que é único, né, que se revela pela sua palavra. O nosso Deus a quem nós servimos, como nós vemos aí, ele tem domínio e tem soberania sobre tudo. É interessante que a confissão começa falando sobre o domínio e sobre a soberania de Deus, porque essa é uma das bases, né, da teologia reformada, a soberania de Deus. E esse Deus único, esse Deus soberano, ele é bom, ele faz o bem a todos. Vamos ver na palavra Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 20. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 20. Quem achar pode ler bem alto. Romanos capítulo 1, verso 20. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui que todos os homens eles são indesculpáveis quando eles se excusam da adoração a Deus, porque todos os homens, pela lei da natureza, né, ou pela revelação natural, têm conhecimento de Deus. Ok, meus irmãos? Então, às vezes a gente pensa assim, mas e tal pessoa, se ela não for pregado o evangelho para ela, será inocente? Não, ela não será inocente, porque embora ela não conheça a Cristo, todos têm conhecimento de Deus, que esse Deus deve ser servido e adorado. Todos têm um conhecimento geral de Deus, um Deus que tem domínio e soberania sobre todas as coisas. Vamos ver também Salmo 119, verso 68. Salmo 119,
verso 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então, a confissão de fé, ela vai replicando, vamos dizer assim, textos das Escrituras, porque esse Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, ele é bom e ele faz o bem a todos, né? Alguém pode perguntar assim, pastor, mas a gente não recebe só o bem, nós também provamos do mal. Nós provamos do mal por causa do nosso pecado, né? Se nós provamos o mal, é porque nós merecemos o mal. Mas se nós provamos o bem, não é por merecimento, mas por graça, né? Por dádiva divina. Deus, ele é bom e faz o bem a todos. E por isso, né, ele deve ser temido, amado, louvado, invocado, né? A palavra invocar significa, ele deve ser buscado, ele deve ser chamado, né? Ele deve ser invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Vamos ver lá Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 17. Vamos ver a partir do verso de número 15. Atos capítulo 14, verso 15 diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, ou seja, da idolatria, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos, contudo, não deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Então Paulo está dizendo, olha, os homens precisam deixar a idolatria e passarem a adorar o Deus que é o Deus vivo e verdadeiro. Ok, meus irmãos? Então essa introdução aqui no primeiro parágrafo da confissão de fé para nós. Agora o modo aceitável de adoração, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é determinado, é instituído por Ele mesmo. Amém, igreja? Por que isso? Isso aqui é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente quer adorar a Deus da nossa própria maneira. E eu escuto isso sempre, e os irmãos também devem ouvir isso. Mas Deus não vê o coração da pessoa, a pessoa está lá fazendo de todo o coração, mas está fazendo do jeito errado. O modo aceitável de adoração foi determinado por Deus. Nós não podemos adorar a Deus a nossa própria maneira. Deus só pode ser adorado pela maneira que Ele mesmo instituiu, pela maneira que Ele mesmo determinou. Deixa eu explicar aqui de uma outra forma. Imagine se cada um de nós resolvesse servir a Deus à sua própria maneira. Como os irmãos acham que iria ser? Ia ser uma grande bagunça, né? É igual pintar uma casa. Reúne um grupo de 10 famílias diferentes, assim, que cor nós vamos pintar essa casa? Cada um vai pintar de uma cor. Um branco, outro azul, Um vai querer pintar de rosa, cada um tem um gosto. E aí, nós também poderíamos criar uma adoração do nosso gosto, a nossa própria maneira. Mas Deus não aceita esse tipo de adoração. Deus, ele tem que ser adorado pela forma que Ele mesmo instituiu, pela forma que Ele mesmo determinou. Então veja ali, mais uma vez no slide, diz assim: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Então, o nosso coração, meus irmãos, Calvino dizia isso, é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós temos muita imaginação. Então, nós não podemos adorar a Deus conforme as nossas imaginações, nem segundo as sugestões de Satanás, porque Satanás sugere, faça isso, faça aquilo,
mas a nossa forma de adoração está ali restrita pela palavra de Deus. Então, algumas pessoas perguntam, né, pastor, por que a gente não faz algumas coisas diferentes no nosso culto? Por que a gente não coloca ali umas dançarinas? Ou então, em vez de fazer o culto, a gente faz um domingo, a gente faz a pregação, outro domingo a gente faz o teatro, outro domingo a gente passa um filme. Por que nós não fazemos dessa maneira? Para ter assim umas coisas diferentes. É porque Deus determinou a forma de adoração, aquilo que deve fazer parte do culto. E quando alguém coloca alguma coisa no culto, alguém coloca algum elemento no culto, que não está na palavra de Deus, isso é o quê? Imaginação dos homens. Ou sugestão de Satanás. Agora, isso, meus irmãos, muito mais do que a gente fazer aí uma dança, né, ou um teatro, isso pode ir para outras coisas. Algumas pessoas podem pensar, não, vamos sacrificar um boi no culto. Ou vamos criar alguns intercessores. Os irmãos estão compreendendo? A coisa vai saindo da palavra de Deus. E aí começa a se criar. Daqui a pouco nós teremos aqui um culto, como nós vemos em alguns lugares, um culto que não se encontra, que não tem base bíblica nenhuma, né? Não tem base bíblica nenhuma para esse culto, né? Vamos ver lá, por exemplo, alguns textos. Deuteronômio capítulo 12. Versículo 32. Deuteronômio capítulo 12, verso 32. Quem achar pode ler. Tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então Deus está dizendo ali para Moisés, olha Moisés, é do jeito que eu estou falando. Você não vai fazer nem mais, nem menos. Faça da forma como eu estou orientando, da forma como eu estou ordenando. E assim deve ser a nossa adoração. Vamos ver também Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso de número 9. E eu peço para que outro irmão, por favor, abra em Atos capítulo 17, verso 25. Olha como Jesus coloca, em vão me adoram. Em vão é o quê? Sem nenhum valor. Então, olha, a adoração estava acontecendo ali entre os judeus, nos dias de Jesus. Eles adoravam, mas a adoração deles não era aceita por Deus. Por quê? Porque era segundo a imaginação dos homens, e não segundo a palavra. Em vão me adoram, através de preceitos, de doutrinas humanas. Então, quando a nossa adoração não é alicerçada, não é enraizada, não é retirada da palavra de Deus, é uma adoração vã. A gente vê isso muito no livro de Amós. No livro de Amós, a Bíblia ele vai mostrar que eles faziam um belo culto, um culto muito animado, um culto com muita música, um culto com muitas sensações, mas Deus diz assim, afasta de mim esse culto. Era um culto que o povo, né? Sabe aquele culto que você fala assim, gostei do culto hoje, mas a questão é, Deus gostou desse culto? Esse culto, o culto hoje foi maravilhoso, né? As pessoas choraram, foi emocionante, mas a gente também vai no cinema, a gente chora, não chora? Não sai emocionado? Ali no cinema é real ou é uma invenção? É um ambiente criado, e naquele ambiente criado você se emociona, mas é tudo um ambiente criado. E às vezes a igreja também é assim, a gente vê isso no livro de Amós, como eu disse, um ambiente criado, mas não é um culto aceito por Deus.
porque não era um culto baseado, né, na palavra de Deus. Está com o texto de Amós? Capítulo 5 vai falar bem sobre isso. 21 a 23. Pode ler. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Muito bem. Vamos ver também, meus irmãos, Atos capítulo 17, verso 25. Atos capítulo 17, verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nossa irmã leu assim: ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa. Aí infere-se o quê? Ele precisa do nosso serviço. Nós lemos a Escritura, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisa da nossa adoração? Não, Deus não precisa da nossa adoração. Mas por que ele requer a nossa adoração? Para que não nos esqueçamos dele, porque a nossa adoração nos leva à comunhão com ele. Se o homem deixar de adorar, o que acontece? Nós vamos viver num mundo sem Deus. E o mundo sem Deus é um mundo sem um legislador universal, né? Global. Cada um vai criar suas próprias regras e o mundo vai cair num caos. Então a adoração ajuda também a manter a ordem no mundo. Nós devemos adorar, então, segundo a prescrição dele. Ele não precisa da nossa adoração, mas ele determinou o modo correto e o modo aceitável de adoração. Então toda a idolatria que a gente vê no mundo, né? Toda a adoração fora da palavra de Deus é o quê? Imaginação dos homens, sugestão de Satanás. Olha só que comentário interessante aqui no livro que eu tenho, que é do Shed Van Dixhoorn. Teve uma promoção muito boa desse livro, eu sei que pelo menos 1 ou 2 irmãos compraram. Ele diz assim: quando analisamos a adoração, nós também precisamos analisar a nossa tentação à falsa adoração. Meus irmãos, nós somos tentados a adorar o verdadeiro Deus de maneira falsa, de maneira errada. Onde nós vemos isso nas Escrituras de uma maneira assim bem clara? O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi o quê? O povo não viu mais Moisés, não viu mais a Deus. Bom, precisamos conduzir agora esse povo aqui no deserto. Fizeram então o quê? Um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro eles disseram que era o quê? Que era o próprio Deus, o Deus verdadeiro. Eles falaram: não, esse bezerro, só que Deus não pode ser representado por imagem. Então, esse Deus é o Deus que nos tirou lá do Egito. E começaram a adorar a Deus. Só que a adoração deles descambou para o quê? Todo tipo de pecado. Glutonaria, embriaguez e também prostituição. Porque a falsa adoração leva à libertinagem. Qual a lei do falso Deus? Nós somos tentados a adorar a Deus da nossa própria maneira. Não, eu adoro a Deus da minha maneira. Já ouviram essa frase? Eu adoro a Deus do meu jeito, pastor. Eu sirvo a Deus na minha casa. Eu sempre digo: você não pode adorar a Deus do seu jeito. Deus tem um jeito certo de ser adorado. Pastor, mas eu faço isso, mas eu faço do meu jeito. Você não pode fazer isso do seu jeito. Tem um jeito determinado pela palavra de Deus, né? Então nós somos tentados, e há um tentador, nós conhecemos, né? Satanás. E Satanás é conhecido por quê? Por desviar
o homem da verdadeira adoração a Deus. Satanás, ele quer ser adorado, mas quando ele não consegue isso, ele quer que o homem adore a si mesmo. Lembra que a primeira tentação, lá no Jardim do Éden? Sereis como Deus. Você não vai precisar mais adorar a Deus, você vai ser como Deus, falou para Eva. E nós entendemos que Adão estava ali por perto. Você vai ser como Deus. E essa é a nossa tentação também. Vamos ver lá Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versos 9 e 10. Mateus capítulo 4. Versos 9 e 10. Quem achar pode ler bem alto. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmãos, o que caracteriza a adoração? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu não adoro, só adoro a Deus. Mas o que caracteriza a adoração? A adoração é caracterizada por curvar-se diante de, por fazer pedidos a alguém que não é Deus, por se sujeitar à autoridade de alguém que não é Deus. Então, quando você reconhece algo, seja uma imagem, ou seja, não imagem, porque nós adoramos, o ser humano adora coisas que não tem, são imagens também, né? Mas se a pessoa se curva, se a pessoa faz pedido, se a pessoa canta em direção a, tudo isso caracteriza a adoração. E Satanás ele é terrível. Satanás ele tentou o próprio Jesus na adoração, no ponto da adoração. Irmãos, Jesus, olha só como Satanás é. Será que Satanás não pensou, mas Jesus, ele é blindado, né? Pelo menos nesse ponto. Não, Satanás foi lá, olha, vou tentar o Filho de Deus na adoração. Meus irmãos, se Jesus foi tentado na adoração, imagina o resto da humanidade. Imagina o resto da humanidade. Nós somos tentados na falsa adoração. E Jesus rebateu a falsa adoração como? Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Olha, Satanás, é aqui que, sobre adoração está escrito. E nós, meus irmãos, também devemos seguir essa regra. A regra do está escrito. É o princípio regulador do culto, né? A nossa adoração é conforme está na palavra de Deus. Ok, vamos ver lá Êxodo capítulo 20. Versos 4 a 6. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Quem achar pode ler bem alto, mas bem alto para que todos ouçam. Então Deus proíbe aí imagens para adoração, né? Não é qualquer imagem, mas é imagens para adoração. Às vezes a pessoa tem lá no jardim lá um pato, né? Um pato de gesso, mas ele é um enfeite do jardim. Para aquela pessoa significa ali que ela tem ali um patinho, né? Um patinho ali.
mas se há qualquer imagem que nós consideramos que representa alguém, não a imagem em si, né? Mas se nós consideramos que aquela imagem representa alguém que tem algum poder para atender às nossas petições ou algo assim, isso é condenado por Deus nas Sagradas Escrituras. Ok, meus irmãos, vamos lá, né? Parágrafo 2, o culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Coríntios, capítulo 13, verso 13. Ele diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é um dos textos que mostram a Trindade, que apresentam a Trindade nas Escrituras. A conhecida bênção final, né, ou bênção apostólica. Então nós cremos num Deus que Ele é Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já estudamos sobre isso, é um Deus só que subsiste em 3 pessoas, e esse Deus é o Deus que deve ser adorado, a Ele deve ser prestado o nosso culto, e somente a Ele. Não deve ser prestado, quem não deve ser adorado? Os anjos não devem ser adorados, nem os santos. Quem são os santos? São aqueles crentes, são os crentes, né? Mas alguns crentes que se destacam na comunidade, eles historicamente passaram a ser adorados, mas não devem ser adorados, os santos não devem ser adorados, nem qualquer outra criatura deve ser adorada, somente Deus deve ser adorado. Vejamos ali Colossenses capítulo de número 2. Verso 18. Colossenses 2, 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, Paulo orienta aqui que os anjos não devem ser adorados. Mas vamos ver lá Apocalipse 19, 10 também. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10. Aqui um anjo apareceu para João. E veja o que João fez. João ficou tão maravilhado, né, com a apresentação do anjo, que diz assim o texto: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Olha aqui, meus irmãos, é interessante isso, né? Porque João, ele era um judeu, ele sabia que a adoração somente a Deus, ele sabia disso, ele esteve com Jesus, ele está escrevendo o último texto aqui da Bíblia, mas ele se foi tentado na adoração, ele ficou tão maravilhado com a apresentação do anjo, com a grandeza daquele anjo, que ele fez o quê? Se curvou diante do anjo, e a intenção dele era adorar o anjo, porque foi assim uma apresentação, né, maravilhosa. Então, pense mais uma vez, se João foi tentado, nós também podemos ser tentados. E muitas igrejas adoram de uma forma não prescrita na palavra de Deus. E Deus não aceita esse culto.
Olha só o que acontece em sequência, verso 19. O anjo, porém, disse, né, a João, ele, porém, me disse, o anjo disse a João, vê, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Então, o anjo chamou a atenção de João, né? Não faça isso, João. Não, eu não posso ser adorado, só Deus pode ser adorado. Adora a Deus. Ele puxa ali a orelha do João, e João recobra, né, volta novamente a consciência. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, meus irmãos, o livro de Hebreus, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a superioridade de Jesus sobre os anjos, que só Jesus pode ser adorado, né? E os anjos, eles não podem ser adorados. Então, essa coisa, né, de adorar anjos, isso é antiguíssimo. Mas anjos, eles não podem ser adorados. Ok, meus irmãos, até aqui tudo bem? Alguém quer falar algo? Fazer alguma pergunta? É por isso que quando a gente ora, a gente fala em nome de Deus, ou em nome de Jesus, ou em nome do Espírito Santo, sempre começa com a nossa Sim, oração. nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que só Jesus, ele é mediador entre Deus e os homens. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que se nós orarmos em nosso nome, Deus não vai atender a nossa oração, porque nós somos pecadores, né? Mas nós oramos em nome de Jesus, Ele que é a garantia da nossa oração. Sempre dou aquele exemplo, né? Você vai na venda lá, aquelas vendas que vendem fiado, que já não existe mais, né? Algumas talvez existem ainda. Mas você vai lá, você fala assim, ó, anota aí no nome do meu pai. Não é a criança, vai lá falar, anota o nome do meu... A criança não tem crédito. O dono da venda sabe que se ele vender para a criança não vai pagar. Mas o pai vai pagar. Então, meus irmãos, nós oramos em nome de Jesus. Anota aí, né? Em nome de Jesus. Então veja ali, depois da queda, deve ser prestado a Deus somente pela mediação de Jesus Cristo. A nossa adoração deve ser prestada a Deus somente pela mediação de Jesus, pois somente Ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Ok. Tá tudo bem? Alguém quer falar algo? Ricardo levantou a mão aí? Não? Tá coçando a orelha, né? Semana passada foi o Celso. O Celso ficou fazendo assim, ó. Eu achei que ele queria falar, mas não era. A oração, meus irmãos, a oração com ações de graças, né? O terceiro parágrafo aí da confissão de fé. A oração com ações de graças é uma parte especial do culto. Então, o nosso culto, ele tem várias partes, né? A oração é uma das partes do nosso culto. Vamos ver aqui, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, nós entendemos que isso, né, a oração, ela faz parte deve fazer parte da nossa vida, mas também parte do nosso culto. E a oração, ela é exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo. Então vejamos ali João capítulo 14. João capítulo 14, versos 13 e 14. Quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Se pedirdes
Então Jesus orienta os seus discípulos aqui em João a orarem em nome dele. Quando a gente olha para o contexto bíblico, porque até aquele momento os discípulos não oravam em nome de Jesus. Até aquele momento eles oravam a Deus, né? A Deus Pai. Mas a partir daquele momento Jesus orienta: vocês vão orar em meu nome, eu vou atender as orações de vocês. Então a nossa oração, ela é sempre em Cristo, sempre confiada na mediação de Cristo. Aí você diz assim: pastor, mas isso é algo tão básico para você que é crente, né? Para você que nasceu na igreja. Porque se você sair daqui e visitar outros lugares, você vai ver que eles não oram em nome de Jesus. Oram em nome de vários intercessores, né? Mas a nossa oração é sempre em nome de Jesus e pela mediação de Cristo. Presbítero Cláudio. Sim. O Espírito Santo, ele nos auxilia vamos dizer assim, nas palavras, né? Naquilo que nós vamos falar a Deus. Ele nos auxilia, porque nós não sabemos orar como convém. Então, na minha oração, o que eu vou dizer para Deus? Aí nós pedimos o auxílio do Espírito Santo, a ajuda do Espírito, porque o Espírito, ele conhece a mente de Deus. Amém, meus irmãos? Aí, como o Espírito conhece a mente de Deus, então o Espírito, ele nos direciona a orar de maneira correta. Quando nós pedimos, por exemplo, a presença dos anjos ou a proteção dos anjos, a Bíblia diz que os anjos, eles são ministros de Deus a favor daqueles que vão ser salvos. Então, por exemplo, uma pessoa está no culto, os anjos, eles vão trabalhar para que aquela pessoa, ela receba melhor a palavra. A gente sabe que é o Espírito Santo que fala ao coração. Mas, por exemplo, barulhos ou alguma coisa que possa distrair as pessoas, não sei exatamente como os anjos agem. Estou aqui conjecturando, né? Mas a Bíblia fala que eles trabalham em favor daqueles que vão receber o Evangelho. São anjos ministradores. A teologia dos anjos mostra que eles estão sempre presentes. E Deus usou os anjos como servos, até às vezes para que Israel vencesse guerras. Então eles existem e eles estão presentes. Mas nas palavras que nós vamos falar a Deus, quem nos auxilia é o Espírito Santo. Só para reforçar que a gente não deve orar ao anjo. Isso. A oração deve ser a Deus. Exato, muito bem. Romanos 8, 26, vamos ler o próximo texto. Só complementando o que a Natália falou aqui, já passa a palavra para a Wélida, talvez seja isso que o presbítero colocou ali, e de uma forma que a Natália que me ajudou a ver melhor. Nós não devemos orar ao anjo, não devemos pedir para o anjo. Ok, meus irmãos? Eu creio que há anjos aqui, mas eu não sei o nome deles. E não sei exatamente como eles trabalham. Então não posso falar: anjo de Deus, venha aqui, anjo de Deus, faça isso, faça aquilo. Anjos. Isso. Vamos fazer oração para o anjo da guarda, né? Então a Natália está ilustrando aqui. Então nós não devemos orar a anjos, nós devemos orar a Deus. Deus é quem dá ordem para o anjo. Nós pedimos a Deus: Senhor, envie os teus anjos. Nós podemos pedir a Deus. Aí Deus é quem envia, ok? Os anjos na Bíblia, eles são também guerreiros. Então o mundo espiritual, né? Eles são também guerreiros. Então Deus é quem envia, Deus é que sabe como ele monta a sua guarda. Ok, meus irmãos? Nós não devemos orar a anjos, de forma alguma. Hebreus, o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus deixa isso bem claro. Wélida?
Sim, nós não devemos orar a anjos. Embora a Bíblia vá falar de anjos que nos guardam, ok? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então tem os anjos que nos guardam, ok? Mas nós não podemos conversar com o anjinho, porque Satanás também é um anjo caído, né? E ele pode se apresentar ali de alguma forma para nos enganar. Ele sempre trabalha para nos levar a uma adoração falsa. Oi? Protetores, isso. E eles não vão nos livrar. Eles podem ser usados por Deus, sim, para nos livrar de algum mal, ok? Senhor, tem um versículo que fala bem, aos teus anjos dará ordem, aos teus anjos darei ordem a teu respeito, Para que te guardem guardar em todos os teus caminhos. e não tropeçares, né, em nenhuma pedra. Isso foi dito, o diabo que disse para Jesus. Isso, Mateus capítulo 4 faz uma referência ao texto do Antigo Testamento. Eles aparecem bastante como mensageiros também. Eles são mensageiros. Muitas vezes, em muitas situações, os anjos na Bíblia, eles apareceram, ok? Então, olha só que interessante. Algumas pessoas falam assim, estou vendo anjos. Eles são... o anjo é tão grande que ele está andando... a cabeça dele é curvada aqui, né? Porque ele não cabe aqui. Mas sempre que os anjos apareceram na Bíblia, eles apareceram na forma humana, né? E falaram numa língua conhecida. Anjos não têm forma como nós temos aqui, são espíritos ministradores, ok? Romanos capítulo 8, verso 26, por favor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é assistir? Assistir, o Espírito ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como. O que é assistir? Assistir ali é ajudar, é dar assistência. O Espírito ele nos assiste, ele nos dá assistência na hora da nossa oração. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente. Então teve aqui nós fizemos alguns estudos no começo do ano, nas quartas-feiras, só sobre oração. E uma das coisas que nós vimos é que nós nunca oramos sozinhos. Você vai orar, você nunca está sozinho. Sempre estará com você Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A oração é sempre em 4. Nós não estamos vendo, né, Deus, mas Ele está presente. E o Espírito, Ele nos assiste em nossa oração. Quando Paulo fala orando sempre no Espírito, a Gabriela trouxe um estudo resumido aqui na quarta-feira, na semana de oração, sobre isso. Orar no Espírito é orar debaixo da assistência do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo. Em outras palavras, é não orar na carne, né? Orar no Espírito é não orar na carne. Então veja ali, né? Vamos próximo slide. A oração deve ser feita segundo a vontade do Pai. Segundo a vontade do Pai. Vamos ver ali um texto bíblico. 1 João capítulo 5, verso 14. Fábio, as crianças já estão aqui? É que eu estou vendo algumas aqui, mas... algumas não vieram, né? Estão chegando lá. 1 João capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Então a oração deve ser feita segundo a vontade do Pai. Você pode perguntar, pastor, como sei qual é a vontade do Pai?
Tem que ler as Escrituras. A vontade do Pai está revelada em sua palavra. Mas, pastor, com relação, por exemplo, a algum negócio que eu quero fazer, sei lá, será que eu mudo de casa ou se eu continuo? Será que eu troco o carro ou não? Será que eu mudo de emprego ou não? Como vou saber? Você precisa orar, ok? E a Bíblia diz que, se for da vontade de Deus, você receberá paz que excede todo entendimento. Então, na dúvida, não faça, e se não houver paz, não dê nenhum passo, ok? Mas, quando nós estamos orando no Espírito, sob a assistência do Espírito, Deus vai nos mostrando a sua vontade, colocando peso ou tirando peso dos nossos corações. Mas, enfim, a oração deve ser feita, veja aí no slide, segundo a vontade do Pai, com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor, perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Então, sobre a oração, meus irmãos, tem um texto bíblico aqui para cada palavrinha dessa aí, mas eu não vou ler todos os textos. Mas a oração deve ser feita com inteligência. Deus nos deu inteligência. Nós não devemos fazer uma oração desinteligente, né? Reverência, estamos sabendo diante de quem nós estamos. Vejam os homens da Bíblia, como eles oravam, não é de qualquer jeito. Tinha toda uma postura corporal, né? Um respeito nas palavras. Por quê? Porque estamos falando com Deus. Humildade, porque Deus é soberano, mas também a oração deve ser feita com fervor. Amém, igreja? A oração deve ser feita com fervor, fé, amor e perseverança. Agora, se for vocal, deve ser proferida numa língua conhecida dos circunstantes. Por quê? Como alguém vai dizer amém se não entende aquilo que eu estou falando? Se fizer aqui uma oração numa língua que ninguém entender nada, como é que eu vou dizer amém? Para a palavra, né? Se ninguém compreender. Vamos ver lá 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. 1 Coríntios capítulo 14. Sim. Sim. Sabedoria. A oração você não precisa ser formado em nada para saber uma. Com certeza. Saber fazer uma oração, você não precisa ter uma formação acadêmica. Uma oração inteligente, uma oração com sabedoria. E isso, muito bem. Oração essa palavra inteligência poderia ser facilmente trocada por sabedoria, né? Mas o que seria uma oração não inteligente, né? Tá lá o seu vizinho com som alto. E aí você vê que o céu escurece e vai chover. E você vê que vai ser uma chuva forte. E o vizinho está lá. Aí você ora, Deus, faz com que um raio caia no som desse cidadão. Eu não aguento mais. Você entendeu? Não é inteligente porque você está orando ali com raiva, com ira, né? Sem o domínio próprio. Você pode pedir, Senhor, dá graça, faz alguma coisa, meu Deus, porque eu não aguento mais. Aí deixa Deus tomar a decisão, né? Porque às vezes a gente dá ideia para Deus. E às vezes a gente dá umas ideias que Deus ele não vai aceitar. Ok, meus irmãos. Veja ali o verso, Romanos capítulo 14, a partir do verso de número 8, diz assim: pois também se a trombeta der som incerto, ou seja, se a trombeta tocar, seria como se alguém falasse, mas você não entende nada. Quem se preparará para a batalha? Assim, se vós com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis?
porque estaríeis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Veja ali o verso 16. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá um indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes. Então, se a pessoa fala em outra língua, ali, numa língua estrangeira, dentro da igreja, Deus vai estar entendendo o que a pessoa vai estar dizendo, mas eu não. Então, eu não posso dizer amém para aquilo que a pessoa está falando. Eu não sei se ela está falando alguma coisa correta ou não. Só para concluir, meus irmãos, a oração, concluir esse parágrafo, né? A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todos os tipos de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. No entanto, é errado orar pelos mortos ou por aqueles que são conhecidos por terem cometido pecado para a morte, né? Então, a Bíblia em nenhum lugar nos orienta a orar pelos mortos. Vamos interceder pelos mortos. Esse tipo de oração a Bíblia condena. E o que seria o pecado para a morte, né? Eu não devo orar por alguma pessoa que cometeu o pecado para a morte. O pecado para a morte, segundo o Evangelho de João, é aquela pessoa que ela está vivendo no pecado e ela não abandona aquele pecado. Mesmo depois de ser orientada pela igreja, disciplinada até, ela continua naquele pecado. Pode ser qualquer pecado. Esse seria o pecado para a morte, porque é o pecado que permanece na vida da pessoa. A pessoa não se livra daquele pecado. Chega uma hora que a igreja, ela, vamos dizer assim, para de orar por aquela pessoa. Porque a igreja entende que aquela pessoa não é alguém que seja realmente salva, né? Que tem realmente Cristo. Veja ali, João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 16. 1 João lá, perto de Apocalipse capítulo 5, verso 16. Quem achar pode ler. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que vote. Então João diz assim, ó, se você vê teu irmão pecando, ora por ele que Deus vai libertar ele do pecado. Mas se é um pecado para a morte, para de orar. O que é o pecado para a morte? É o pecado naquela vida contumaz, né? A pessoa ela é contumaz, ela não desiste do pecado. Apesar das intercessões da igreja, da ação da igreja para que ela seja livre daquele pecado, mas ela continua naquele pecado. É difícil a gente dizer quando o pecado é para a morte ou não é para a morte, né? No sentido de, será que essa pessoa vai deixar ou não esse pecado? Ok. Alguém quer falar alguma coisa, meus irmãos? Não? Então vamos orar. Passar aqui para parte final. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, Deus soberano, Deus bendito, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra, Pai, que é regra para nós de fé e vida. Pedimos, Pai, a Tua direção para o Teu povo, no que tange à adoração. E oramos, ó Deus, para que o Senhor desperte o Teu povo para o verdadeiro culto e também para a oração, ó Deus, como parte do verdadeiro culto. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.